Olá, meus amigos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais um encontro nosso aqui nesse período de isolamento social. E nós vamos falar, hoje sobre... deixa eu falar. Antes da gente começar a aula, eu quero deixar gravado aqui, porque está no nosso canal do YouTube, no nosso canal de aula, mesmo que às vezes eu não consigo gravar na live, o trabalho é para ser entregue até hoje. Eu dei uma semana de trabalho para vocês entregarem. Então avise aos colegas que não assistem a aula, por favor, colaborem, digam a eles que tem que entregar o trabalho até hoje, entendeu? Porque amanhã eu vou separar os trabalhos para poder começar a fazer a correção, porque senão isso atrapalha a gente. Eu não posso receber os trabalhos no tempo depois vai dar problema, tá? Outra coisa, eu vou dar aula hoje, semana que vem mais uma aula, e semana que vem eu já vou passar o segundo trabalho que vale 8. Então avisa aos amigos para não ficarem faltando as aulas, porque assim, a gente trabalha não só com uma escola, trabalha com várias escolas nesse processo de tecnologia. A gente às vezes não consegue lembrar quem tá, quem não tá, organizar, fica muito, muito, muito difícil. É um processo de organização para a gente também. Então, assim, a gente conta com a ajuda de vocês também, ainda mais vocês que são do oitavo ano, que são bem mais maduros, e eu tenho que passar trabalhos que são super tranquilos. Então, assim, eu espero que vocês me entreguem hoje esse trabalho que eu passei valendo 7, e daqui essa semana dessa aula de hoje, mais a aula da semana que vem, eu vou passar o trabalho valendo 8, porque a gente já vai começar, acho que é no início de junho, a prova do segundo bimestre. Então a gente precisa caminhar aí nesse processo de colaboração, de organização, para que a gente não tenha nenhum problema depois. O professor não falou, mas eu estou avisando aqui. Eu estou falando aqui, a gente tem outros vídeos gravados, então o aluno não pode dizer que eu não avisei, que eu não falei, que eu não expliquei sobre o trabalho, até porque tem colegas que entregaram. Então, assim, os alunos que não estão participando, que não estão vindo, que estão faltando, tenta pegar com um amigo, ou então um amigo, seja solidário, liga para o amigo e fala, fulano, você não está vindo na aula, o professor passou um trabalho, isso com todas as matérias, para a gente poder se organizar, sair desse individualismo que a gente tem e ir para um caminho mais solidário, mais colaborativo um com o outro, ok? Vamos lá. Nós vamos iniciar hoje, não de uma forma muito longa, mas de uma forma bem objetiva, o pensar da arte na América Central. A gente fala muito da arte europeia, a gente fala muito da arte africana, a gente fala muito da arte indígena da América do Sul, e da arte, a gente pensa América do Norte, mas a gente quase não fala da América Central, que é o centro da América, a arte mesoamericana, meso vem de meio, E a gente vai iniciar na página de vocês, na página 7 da apostila, hoje falando da arte pré-colombiana, uma arte que existe antes como que era a arte desse grupo da América Central antes dos europeus chegarem lá, antes dos colonizadores chegarem lá. A gente discutiu a arte aqui, a arte no continente africano, como é que ela era, como é que ela se desenvolvia antes dos europeus chegarem lá, E agora a gente está discutindo hoje, a partir de hoje, como que era a arte desenvolvida, a vida, a cultura dos homens no período mesoamericano, na cultura pré-colombiana. Eles vão chamar de pré-colombiano. Alguns livros vocês vão encontrar cultura mesoamericana, mas o importante é a gente lembrar que nós estamos discutindo uma cultura que ainda não tinha a mão do colonizador europeu. Um filme que faz a gente entender muito bem isso, se vocês quiserem assistir, é o filme Pocahontas. Ele faz a gente entender o processo de colonização nas Américas, Quando os europeus chegam lá e vão tentar de uma forma, a Disney passa de uma forma romântica, através de uma história de amor, tentar dizer que foi bom o processo de colonização. E a gente vai odiar o guerreiro indígena e vai amar o europeu que tenta tirar a Pocahontas da cultura dela. Olha como a gente não é porque a gente é ruim, é por a gente não ter essa informação, a gente vai olhar o filme e vai achar que linda é a história de amor entre Pocahontas e o europeu colonizador. E
E tem tantas loucuras naquele vídeo, né, naquele filme, né, se a gente for analisar, até os ancestrais da cultura indígena apoiam a disseminação da cultura. É muito esquisito, é muito estranho, e a gente tem que rever e ver a partir de uma leitura não colonizadora, entendeu? Uma leitura uma leitura colonizadora, né? De que como eles colonizaram, como eles organizaram, e fazem a gente acreditar através da arte, porque o cinema é arte, né? De que aquilo que aconteceu foi incrível. Não estou dizendo que as pessoas não podem se casar com pessoas de outra cultura, mas ali a gente está falando de um período de colonização, né? A negação daquela cultura, né? A retirada daquela cultura, do olhar que aquela cultura tem para a sua construção enquanto cultura. Então é muito importante a gente entender como que se decorre isso. E a gente vai começar a falar, né, a gente vai chamar esse período aí da arte mesoamericana, a gente vai chamar de arte forte. Vai chamar de arte pré-colombiana, ou alguns vão chamar de arte mesoamericana, período da arte mesoamericana. Vamos lá. Página 8, vamos lá, vamos acompanhar a leitura, é importante acompanhar a leitura da apostila, porque essa apostila é incrível, eu tenho gostado muito dela, como ela tem trazido as temáticas para a gente, dentro de uma forma muito didática, muito interessante e muito real, né? Vamos lá. Primeiro ponto é quem foram os povos pré-colombianos. Quem foram os povos pré-colombianos? Primeiro a gente tem que pensar quem foram esses povos mesoamericanos, né? Então vamos lá. As civilizações pré-colombianas foram povos que habitavam a América antes da chegada de Cristóvão Colombo em 1492. Descobertas arqueológicas indicam a presença do homem no continente americano há pelo menos 20 mil anos. Então já existia há 20 mil anos homens no continente americano, tanto a América do Norte, a América Central e a América do Sul, ok? Eles estavam aqui, tá? Antes desses europeus chegarem para colonizar o espaço. Apesar do continente ser povoado por diversos povos, o continente americano, e a gente está falando do continente grande, o continente todo, tá? América do Norte, América Central, América do Sul. Apesar do continente ser povoado por diversos povos, existem 3 civilizações mais conhecidas que deixaram um legado artístico inestimável para a humanidade, né? Dentro desse contexto da América. A gente tem lá a cultura desses 3 povos, né? Nesse caso, a arte não se trata de produções intencionalmente artísticas. Então, mais uma vez, a gente vai estar falando de um povo cultural que não fazia arte. Quem vai chamar que é arte são os antropólogos, os arqueólogos, que vão dar um nome do modo de vida deles artístico, mas eles não. Tudo que eles faziam ali, gente, tudo que os homens pré-colonizados faziam não era arte, era para a vida cotidiana, era funcional. Eles não faziam nada que não tinha uma utilidade. Tudo tinha uma utilidade. Se não tinha utilidade, eles não faziam. Eles não acumulavam coisas, né? Então eles não viam como arte. Eles não criavam um pote. Eles não passavam pela rua igual a gente, viam uma promoção de pote, eles compravam uma promoção de pote para levar para casa e deixar os potes guardados. Viam uma promoção de roupa, não, eles não tinham isso. Eles faziam as coisas de acordo com aquilo que eles acreditavam e que era importante naquele momento. Tem até uma historinha que eu acho muito legal, que foi a história de um índio que foi estudar nos Estados Unidos. E quando ele chegou apesar que essa história é contada tanto para os índios quanto para os africanos, mas como a gente está falando de pré-colombianos e de um grupo indígena desse espaço aí, um indígena foi escolhido para estudar nos Estados Unidos. E quando ele chegou lá, ele encontrou uma geladeira cheia de carne de peixe, de carne de frango, uma quantidade muito grandiosa colocada ali.
E esse indígena perguntou pro garoto que dividiu o quarto com ele, né? Por que a geladeira tá com tanta carne congelada? Porque ele não estava muito acostumado. Ele ia à escola lá, mas ele não vivia uma vida tribal, né? E o menino dizia, não, pra gente colocar, pra quando precisar comer, já tem, não ficar indo comprar toda hora, aquela coisa que a gente vai falar da praticidade da vida contemporânea. E aí o menino perguntou pra ele, por que você está perguntando isso dos peixes na geladeira? Aí o índio respondeu pra ele, é porque a nossa geladeira é o rio. O peixe fica lá. E quando a gente tem vontade de comer peixe, a gente vai lá e pesca o peixe. A nossa geladeira, a gente não tem uma cesta de frutas. A fruta está no pé. Quando a gente quer, a gente vai lá, arranca e come. O menino ficou parado, ficou olhando para ele assim, né? Então, a gente vai chamar a cultura pré-colombiana de arte, a cultura indígena de arte, a cultura africana de arte, só que eles não enxergavam isso como arte. Né? Eles não viam isso como arte, não era arte. A gente vai chamar de arte para eurocentrizar, mas não era arte, era um modo de vida. Por isso que eu digo que tanto os africanos como os indígenas, eles não tinham religião, eles tinham uma espiritualidade que era um modo de vida, né? Então essa arte, ela não tinha uma intenção artística, mas de objetos criados para decoração, no uso no dia a dia, para rituais. Essa arte é expressa através do quê? Está aqui no nosso texto. De sua arquitetura, pinturas, esculturas, amuletos e tecidos. Aí a gente tem um mapa aqui, mapa da América pré-colombiana, que a gente vê aqui nesse mapa aqui, ó. A gente está vendo aqui a América Central. A gente tem os astecas, os maias e os incas. São esses três povos que também deixaram para o mundo, né, uma cultura que a gente até negligencia, né, a gente desqualifica. E os astecas, os maias e os incas deixaram esse legado. Eles estão muito próximos, né, um do outro, de cultura, e é muito bem parecido. Eles vão trazer algo um dos outros, porque eles estão próximos um do outro, né? Então o mapa fica muito claro para mostrar pra gente aqui nesse mapa, né? Esses três, tem o rosto desses três aqui, né? Dos incas, dos maias e dos astecas. Observação: índios, indígenas ou ameríndios são diferentes formas de nomear os habitantes das Américas antes da chegada dos europeus em suas terras. Olha bem, essa palavra índios, indígenas ou ameríndios não é o nome que eles davam. Eles não se chamavam como índios. Quem vai dar esse nome de índio, ou civilização indígena, ou ameríndios, é a antropologia, a arqueologia, a sociologia eurocêntrica, para poder nomenclaturar esse grupo que eles deram o nome de índio. Mas na verdade eles não tinham o nome de índio, eles tinham o nome deles, Tupinambá e Yanomami. Eles não tinham essas nomenclaturas heterossexual, homossexual, masculino, feminino. Eles não tinham essas nomenclaturas. Essas nomenclaturas vão entrar com as análises sociológicas dos antropólogos que vão querer estudar esses grupos. Então, o que eles vão fazer? Eles vão querer colocar, né, eu não estou dizendo que não existia masculino e feminino, existia, mas eles não usavam estes nomes para nomenclaturar isso, né? Então é muito importante entender que esse nome índio não foram eles que deram, foram os europeus que deram esse nome para eles, né? Então é muito importante a gente entender isso. Das três civilizações pré-colombianas, a maia é a mais antiga. Risque sair na apostila de vocês. A mais antiga é a maia, é essa que vocês estão vendo aí, é Inti, o deus do sol inca. Deixa eu falar com vocês, eles também cultuavam o sol. O sol durante muito tempo, e até hoje é considerado um deus específico, porque eles entendiam que ele tinha o poder de clarear o dia inteiro. Então eles enxergavam o sol como Deus. E eles nomenclaturavam em cada civilização. Os maias chamavam essa escultura em ouro aí, e eles faziam em ouro de Inti, Deus Sol Inca, né? Então, das três civilizações pré-colombianas, a maia é a mais antiga, surgindo na América Central por volta de 2600
a.C., beleza? Ocupando a região mesoamericana. Por isso que eu falei, região mesoamericana. Olha lá o mapa, a região do meio, né? A região do meio. Peraí. Mesoamericana. A região do meio. Deixa eu botar aqui no meu. Né? Ó. Eles estão no meio da América do Norte, América Central e América do Sul, onde nós estamos. Por isso que é chamado de meso. O prefixo meso significa meio, né? Até na música tem quem é o tenor, o soprano, o meso, que é o meio, e o grave, que é o baixo. Então eles estão aqui na cultura, eles estão no meio da cultura do mapa, né, da América, né? Esse aqui é a imagem do Deus Sol, né, que ele era feito em ouro maciço. Quando os europeus chegaram lá, meus amores, e viram esses bonecos de ouro de verdade, eles ficaram loucos, porque os incas, os maias, os astecas, eles não tinham a noção de que o ouro era o metal mais poderoso. Gente, olha bem, a gente vai dar essa ideia do metal mais poderoso pros orixás, para os índios. Eles não tinham esse entendimento para eles. Quem vai supervalorizar essa ideia de metais mais poderosos é o homem europeu, né? Eles faziam com o ouro porque simbolizava esse brilho que o sol fazia, mas eles não tinham nem noção que o ouro é um metal. Porque quem vai dizer que o ouro é o metal mais poderoso, quem vai dizer é o europeu, né? Ele que vai dizer isso. Mas isso não estava nas culturas nem indígenas, nem nas culturas africanas. Eles não pensavam nisso, né? As culturas da China, asiáticas, eles tinham metal lá e eles usavam como ferramenta. Quem vai trazer esse olhar são os europeus. A segunda, bem mais recente, é a civilização asteca. A gente tem primeiro as maias, depois a gente tem as astecas, que viveu seu apogeu entre os séculos XV e XVI. E mais tarde seria destruída pelos espanhóis, abrindo espaço para a fundação do México. Então, o México, ele é a fênix que ressurge dos astecas. Os astecas são destruídos pelos espanhóis e o México vai nascer aí no meio dessa história, né? Já os incas, a última das maiores civilizações pré-colombianas, surgiram na América do Sul, nas regiões em que atualmente se encontram Peru, Bolívia e Equador. Então os incas estão mais próximos da gente, né? Os astecas estão próximos da América do Norte, porque é ali perto dos Estados Unidos, né? E os maias estão ali entre esse meado, ok? Bem interessante. Observação da página 9. Além do filme Pocahontas, tem esse filme aqui, Eldorado. La Route del Eldorado. O Caminho para o Eldorado, né? É um filme de animação produzido pelos estúdios da DreamWorks Animation, lançado em 2000. O filme se passa em 1519, século XVI, quando os personagens principais ganham um mapa para uma cidade de ouro, olha aí, lendária no Novo Mundo. Eles chamavam a América de Novo Mundo. A lenda da cidade de Eldorado tem origem na cultura espanhola, como sendo uma civilização utópica, uma civilização que não existiu, que combina aspectos astecas, maias e incas. Então, dentro desse filme, você vai encontrar a mistura de todas essas três culturas de uma civilização que tinha muito ouro. Por isso que era o novo Eldorado, porque eles tinham muito ouro. Eles pegaram muito ouro desses povos. Assista ao filme e preste atenção nos elementos artísticos característicos da civilização pré-colombiana, tá? Se vocês tiverem tempo nessa quarentena, eu acho importantíssimo. Talvez, guardem aí, isso pode ser o nosso trabalho valendo 8. Assistir o filme Eldorado e fazer uma análise crítica sobre ele. Talvez. Então, já assistam, sejam espertos. Já assistam, tô dando a dica.
né? Porque tá aqui no nosso livro pra gente ter o nosso trabalho valendo 8. Pode ser. Então já dá uma assistida, vê ele, que pode ser o nosso trabalho, tá? Então vamos lá. Vamos falar hoje dos maias, a princípio, tá? A arte maia, assim como em todos, não Timaya, a arte maia, assim como em todas as civilizações, foi um reflexo de sua cultura, sociedade e religiosidade. Sendo seu período artístico clássico entre os anos 300 e 900 depois de Cristo. Toda essa civilização maia, ela vai ter um período muito poderoso em 300 e 900 depois de Cristo. Essa civilização aplicava excelência em tudo que criava. Desde a arquitetura, que era muito poderosa deles, passando pela pintura, que era muito rica, escrita, eles tinham uma escrita, e a astronomia, eles trabalhavam a astronomia, eles estudavam a astronomia. Arrisca isso aí, pode arriscar. Característica que garantiu a eles o título de que eles eram considerados os intelectuais desse espaço aí. Deixa eu contar um secret para vocês. Esse povo aí, os primeiros galera que chegaram com esse povo, era povo que veio da migração do continente africano. E aí, deixa eu achar aqui, se esse livro tá aqui, pera só um minutinho. Rafael, você pode pegar para mim, lá no quarto livro, aquele livro, sabe qual é? De artes do... Consegue. Não. É o do peixe. É o daqui que começa com P, de arte. Daquela outra, de uma outra... Não. É o do... Não, deixa. No outro vídeo eu mostro pra vocês. Entendeu? No outro vídeo eu mostro pra vocês. É porque eu não peguei, mas como a gente tá fazendo naturalmente, eu não vou ficar também editando. É pra gente ter essa troca que é importante. Mas, enquanto a gente não consegue trazer o livro, né? Vamos aqui. Essa civilização maia, ela vai aplicar dentro de uma característica. Achei. Vocês vão ter uma consciência de uma coisa. Vocês vão ficar pensando assim, caramba, como é que é isso? Peraí. Deixa eu ver aqui no índice para não demorar. Cultura mesoamericana, 112. Complementar o nosso estudo, para ficar bem bacana. Eu quero mostrar para vocês uma imagem. Olha essa imagem aqui. Isso é uma escultura de tamanho gigantesco, feita por eles numa pedra. Olha isso. Uma escultura de traços negroides. Olha o nariz, olha a boca. Isso quer dizer que as primeiras civilizações que foram para lá foram civilizações africanas. Foram africanos que eram nômades e se deslocaram para essa área. Percebam bem os traços negroides. Olha o nariz e olha a boca. E isso é uma escultura feita de uma pedra gigantesca que tem até hoje. Gente, vamos aprendendo mais. Então, esses maias são chamados de sujeitos do Novo Mundo, né? Então, como é que era? Hoje vamos falar sobre as pinturas deles. As pinturas maias normalmente eram feitas em murais. Elas eram feitas em murais, igual a egípcia. Olha que coincidência, né? Eles vieram da África, e pintavam nas paredes, nos murais. Eram feitas em murais com a técnica de afresco, igual a do Egito, e vasos também feitos de cerâmica, ambos utilizados como adorno das paredes dos templos. As pinturas de mural, em sua maioria, apresentavam muitas cores e representavam cenas históricas do dia a dia, olha aí, das cerimônias religiosas. Quase sempre essas pinturas eram encomendadas de grandes reis. Olha aí, eles vão chamar de reis. No Egito é chamado de faraó. Esses faraós que encomendavam. Então, essa geração que veio migrando para lá de forma
nômade, eles vão trazer toda essa cultura. Por isso que eles são grandes caras da astronomia, porque o Egito estudava muito a astronomia, e era um lugar de muita ciência. Então eles vão trazer para cá, para a América Central, esse conhecimento. Então quase sempre essas pinturas eram encomendadas por grandes reis que desejavam ser eternizados, deixando sua marca na história. Quem dizia ser eternizado, deixando as suas marcas na história? Era os faraós. Então também tinha uma relação aí muito próxima dessa cultura mesoamericana. Ok? A gente vai parar aqui, né? E eu vou pedir a vocês que vocês façam para mim a questão 1. O que você achou de interessante sobre a arte maia, né? E explique por quê. Ou melhor, vamos adaptar. Como a gente não viu a arte maia toda, vocês vão colocar no caderno de vocês a seguinte pergunta: Qual a importância da arte maia e suas características parecidas com a arte egípcia? O que isso para você tem uma importância, né? Porque essa atividade do livro a gente tinha que fazer quando terminasse o capítulo, mas como a gente tem meia hora, já estamos em 26 minutos, não tem problema, nós não estamos atrasados, né? Vocês têm essa possibilidade de perguntar. Então, quando a gente se encontrar na live daqui a pouco, eu quero que vocês falem, a gente comente, a gente vai debater sobre essa relação do Egito e dos maias. Lembre-se, podem pegar o livro 1. No livro 1 tem um capítulo do Egito. Veja como que eram as coisas e sintam essa relação com relação à pintura, tá? Pesquisem no livro 1 o Egito com relação à pintura, com relação ao faraó, que vocês vão entender um pouquinho aonde eles quiseram chegar, ok? Beijos e até daqui a pouco.